Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o sagrado feminino dentro do Evangelho. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o vídeo de hoje, pessoal, como sempre, com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, assim, muita harmonia em suas vidas e também, gente, muita esperança, porque tá tudo muito próximo de acontecer. Então, vamos continuar orando, pessoal, porque está dando muito certo. A gente sabe que a situação no planeta não está lá das melhores, são conflitos iminentes tentando surgir em várias partes do mundo, então nós temos que continuar orando com muita fé e confiança no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Ele. E Ele efetivamente está no controle de tudo, pessoal, e nós em breve vamos estar entrando no mundo de regeneração. Mas enquanto isso não acontece, bora rezar, turma, bora orar, porque o momento é esse. Então vamos continuar orando pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidinhas no astral, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que possam ter transmutadas essa grande quantidade de energia deletéria que restou do desmonte das estações deletérias que havia nessas localidades. E também, gente, vamos orar pela anulação desses planos perversos que estão sendo engendrados pelos trevosos. E para isso nós contamos aí com a participação maravilhosa de nosso amado Cristo, que nós sabemos que ele tem feito um trabalho, gente, maravilhoso de amor, de radiação junto aos corações desses trevosos, incentivando-os a deixarem as trevas e se voltarem à luz. Então, vamos agradecer a ele por esse lindo trabalho que ele vem fazendo e continuar orando, pessoal, que esse é o grande caminho que nós temos. Mas hoje vamos entrar no assunto, é um assunto muito, muito lindo, gente. Nós vamos conversar sobre o sagrado feminino no Evangelho. E quem nos deu essas preciosas informações foi o nosso estimado Asclepíades, que é um espírito, gente, muito, muito luminoso, muito elevado, que ele trabalha nos altos círculos planetários da nossa esfera, junto a Maria de Nazaré. Olha que coisa mais linda, gente. É muito, muito legal. E ele, então, atendendo a um doce pedido da nossa querida mãezinha Maria Santíssima, tem vindo com bastante frequência auxiliar a nós da equipe do Segundo Império, da qual eu faço parte, né? E para quem é novo no canal, está chegando agora, a equipe do Segundo Império, ela é constituída por seres que aqui no Brasil viveram naquela época encarnados e que agora, desencarnados que estão e com mais sabedoria, buscam auxiliar a terra do cruzeiro, nosso querido Brasil, trabalhando por nós, trabalhando para que nós possamos caminhar no sentido de consolidar o nosso papel enquanto a pátria do cruzeiro, né?
coração do mundo. Então, nós temos essa vocação e estamos já começando a cumprir o nosso destino. Isso a gente percebe pela grande, imensa quantidade de orações que tem subido aos céus por parte do povo brasileiro, independentemente, gente, da religião. Isso é muito bonito, a espiritualidade tem reportado isso para a gente, e é assim com grande alegria que a gente recebe essa notícia, né? Pois muito bem, como todo mundo sabe, o nosso Cristo considerou sempre as mulheres e as crianças como seres iguais aos homens, tá? Porque naquela época não era assim que a coisa funcionava. Se hoje em dia nós ainda temos algumas diferenças, imaginem lá para trás, há 2000 anos atrás. A coisa era complicada, né? Mas o Cristo, claro, um ser avançadíssimo como ele ele tem várias passagens no Evangelho onde isso fica muito evidente. E tanto é que Maria Madalena, ela era uma de suas discípulas, sim, tá? Porém, quando o nosso mestre querido e amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ascendeu a planos superiores, retornando à pátria espiritual, infelizmente, os preconceitos fizeram-se valer sobre os ensinamentos que ele havia deixado. E os próprios discípulos do Cristo do sexo masculino, liderados por Pedro, rapidamente eles afastaram Maria Madalena e inclusive a própria Maria de Nazaré, deixando-a sem qualquer representatividade na disseminação da mensagem do Cristo. Porque eles eram homens daquela época e, infelizmente, sujeitos a todos os preconceitos que existiam na época, na sociedade daquela época, que previam que as mulheres eram seres inferiores, de segunda categoria e que não poderiam ter qualquer tipo de protagonismo nessa história, né? E apenas João acorreu a proteger Maria de Nazaré, a pedido do próprio Cristo, quando este estava na cruz, e levou-a para Éfeso, que hoje fica na Turquia, atual Turquia. E Maria de Madalena foi abandonada à própria sorte, e foi ela então pregar para os leprosos, um grupo extremamente rejeitado que nem os discípulos atendiam. E ela, com grande amor, trabalhou com eles até que contraiu a doença, vindo a falecer da mesma. Antes, porém, ela conseguiu se encontrar com Maria de Nazaré em Éfeso. Essas informações, pessoal, elas constam do livro Boa Nova, que foi psicografado pelo nosso amado Chico Xavier e que contém 30 histórias maravilhosas que se passam nessa época remota aí, quando o nosso Cristo amado andou em sua missão maravilhosa aqui pelo planeta. Pois bem, Maria Madalena, gente, sempre teve um profundo respeito e reverência pelo Cristo. E nunca, gente, ela teve qualquer tipo de relacionamento carnal com ele. Ou seja, ela não se casou com o Cristo. O nosso Cristo é um espírito que estava muito, muito acima das nossas necessidades físicas e materiais. E ele não se relacionou com mulher nenhuma, gente. Ele veio aqui fazer a missão dele e voltou para a pátria espiritual, tá? Então não houve qualquer
tipo de relacionamento, não existe uma linhagem direta do Cristo, isso não é uma coisa, gente, que é pura especulação, isso pelo que a espiritualidade nos informa, isso não ocorreu, tá? Maria de Madalena hoje, ela atua nas altas esferas espirituais do planeta, junto à nossa amada mãezinha Maria de Nazaré. E ela se encontra muito feliz porque finalmente começa a humanidade a reconhecer-lhe os serviços de amor prestados ao cristianismo. Foi ela a discípula que mais soube aproveitar os ensinamentos do Mestre Jesus, com uma lindíssima reforma íntima que fez com que ela se iluminasse muitíssimo. E hoje ela atua nos círculos de Maria de Nazaré em trabalho constante de harmonização entre os dois sexos, tá? Buscando sempre que os seres que envergam corpos femininos sejam igualmente valorizados aos que envergam corpos masculinos. Ela também trabalha pela saúde feminina dentro da Legião de Servos de Maria, amparando os seres em suas dificuldades com a saúde. A Legião de Servos de Maria, gente, é uma linda equipe montada por Maria de Nazaré, que ampara aos seres que fraquejam em suas trajetórias no planeta. Maria de Madalena, por aqui não vai se encarnar mais, pessoal, devido ao seu grande adiantamento espiritual. Ou seja, ela se tornou uma completista. Ela não precisa mais reencarnar no planeta. Olha que coisa linda! E se você estiver gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabe, clica lá no sininho, dá o seu like, por favor, porque isso nos ajuda muito, não custa nada. E se você não é inscrito no canal, tá novinho por aqui, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição, ajude o canal a crescer e de forma que nós possamos oferecer essa mensagem de esperança para um número cada vez maior de pessoas. Maria de Madalena escreveu sim um evangelho segundo a sua ótica, a sua visão, e que é um evangelho maravilhoso. Só que infelizmente, devido ao grande preconceito que havia na época contra as mulheres, esse evangelho foi totalmente destruído. Não temos como recuperá-lo do ponto de vista físico, não restou nada. Mas no futuro, quando nós aprendermos a obter as informações do registro acástico do planeta, no caso, nós conseguiremos sim ter acesso a esse precioso material, tá? E quanto à nossa mãezinha Maria Santíssima, ela ficou muito alegre ao saber que as pessoas se interessam por sua história aqui no planeta. Nossa Senhora, né, Maria de Nazaré, ela, depois de toda essa experiência que ela teve aqui no planeta Terra, onde ela teve uma vida com muitas dores, imagina perder um filho como Cristo, daquela forma infame e sendo a pessoa boníssima e maravilhosa que ele sempre foi. Imaginem a dor do coração dela, o quanto que esse ser maravilhoso não sofreu. Mas isso tudo fez com que ela entrasse para o reino angélico. E, na ocasião do seu desencarne, o próprio Jesus veio recebê-la em seus braços e a chamou de Rainha dos Anjos. Olha que coisa mais linda, gente! Maravilhoso, né? E ela é um ser que veio de Sírios, que é o projeto mais adiantado do Cristo. E ela preferiu
ficar por aqui. Ela poderia ter retornado para Sírios numa condição maravilhosa, mas ela preferiu ficar aqui na Terra para auxiliar seu maravilhoso filho na sua obra de cuidar da evolução da raça humana. E esse experimento nosso aqui, como vocês sabem, ele é fantástico, que é um experimento de aceleração no processo evolucionário das mônadas, e desejou ela ardentemente continuar a colaborar na sua execução, no que foi prontamente atendida pelo filho amoroso. E então ela foi montando uma extensa rede de auxílio, principalmente aos que tiram suas próprias vidas. Não vou usar aqui a palavra porque o YouTube ele condena, né? Mas vocês sabem ao que eu estou me referindo. E todos esses seres que ficam então numa condição muito terrível, eles são amparados por toda essa rede que Maria de Nazaré montou, e eles são reeducados para que eles possam prosseguir a sua senda evolutiva. E nós temos um livro maravilhoso da Ivone Pereira, chamado Memórias de uma pessoa que tirou a própria vida. E esse livro, ele relata toda essa estrutura montada por Maria de Nazaré, e bem como a montagem dessa equipe maravilhosa que se chama Legião dos Servos de Maria. E mantém ela também linhas de ação de resgate aos seres perdidos no umbral. Toda essa operação, gente, de resgate das almas perdidas que a gente tem acompanhado aqui no canal, bem como a subsequente operação de rescaldo dessas almas, elas são operações coordenadas por Nossa Senhora. Olha que coisa mais linda, gente. E além de tudo isso, ela ainda cuida de muitas colônias espirituais, garantindo a essas colônias uma boa vibração energética, a despeito delas comportarem tantos seres infelizes que nelas são abrigados. Tá? Porque é claro, esses seres, gente, eles vêm numa condição vibratória terrível. Então imagina você juntar um monte de seres dessa natureza num local. A tendência seria o quê? Que esse local passasse a vibrar como a maioria dos seres que estão ali abrigados. Mas graças à intervenção de nossa mãezinha Maria Santíssima e ao seu grande poder de energia maravilhosa, ela anula isso tudo e ela protege todas essas colônias, para que essas colônias possam oferecer a esses seres infelizes um padrão vibratório energético positivo que os ajuda a se elevarem, saírem daquela situação terrível aonde eles se encontram. Enfim, pessoal, ela, nossa amada mãezinha Maria Santíssima, desenvolve um trabalho espetacular de assistência, educação e amorosidade que somente um espírito da sua estirpe poderia conduzir. E encontra-se Jesus satisfeitíssimo em tê-la como sua colaboradora amorosa e fiel à obra divina. E conforme a raça humana vai evoluindo, vai superando toda essa gama de preconceitos contra o sagrado feminino, nós vamos chegar a um dia em que haverá a igualdade absoluta entre todos. Que lindo, né, gente? Porque, na verdade, os sexos
eles são, gente, dois lados de uma mesma moeda. Ora nós encarnamos como homens, ora nós encarnamos como mulheres. Isso para quê? Para que a nossa evolução espiritual seja mais rápida e completa. E no caso nós ficamos sabendo agora, que a nossa queridíssima Maria Madalena trabalha muito nesse campo, trabalha muito nesse setor. Então, aquelas mulheres que hoje enfrentam situações de preconceito, seja no trabalho, seja no familiar, gente, orem para Maria Madalena, peçam a ela que ela intervenha nessa questão e ela com certeza vai auxiliar todo esse público feminino aí que sofre ainda até hoje preconceito. Nós inclusive temos, infelizmente, bolsões no planeta aonde ainda temos um grande preconceito contra as mulheres e inclusive retirando delas liberdades que são básicas, como estudo, como vestuário, jeito de se vestir, enfim. Mas isso no futuro, gente, isso vai acabar. E tanto os homens quanto as mulheres viverão de forma igualitária e tranquila. Então, gente, essa é uma visão assim geral sobre o sagrado feminino, sobre esses dois espíritos maravilhosos e muito, muito elevados que trabalham pela nossa raça humana, que são a Maria de Madalena e a nossa queridíssima mãezinha Maria de Nazaré. E vocês sabem que Nossa Senhora, ela é a nossa madrinha, ela é a madrinha da nossa equipe do Segundo Império, né? E ela realmente nos protege, gente, com esse manto maravilhoso de energias positivas, de amor e de ternura, e que nos auxilia e nos permite que nós possamos continuar com esse humilde trabalho de disseminação da boa nova do mundo de regeneração. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, gente. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!